Imagine que você está dirigindo no limite de velocidade permitido de acordo com as regras de trânsito quando, de repente, um veículo tenta ultrapassá-lo. Este veículo vai precisar exceder a velocidade da via para fazer a ultrapassagem ou forçar você a frear para facilitar a passagem dele. É fácil ver que este veículo conduz de maneira inadequada, desrespeitando as leis de trânsito. Essa atitude coloca em risco a vida de pessoas e gera prejuízos financeiros. E o pior, é algo tão recorrente que quase todos que trafegam em rodovias já passaram por isso. Uma condução segura é essencial para todos, sejam motoristas, passageiros ou pedestres. Os veículos terão maior vida útil. Os donos dos veículos farão mais economia e as chances de acidente serão bem menores. Por isso, conduzir de forma segura é indispensável. Acompanhe este vídeo até o final para descobrir como realizar uma condução segura e econômica. Guiar um veículo de maneira correta é mais seguro, diminui consideravelmente o consumo de combustível, gera economia com manutenções, evita acidentes e ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Assim, é muito importante se atentar ao uso consciente do veículo, das marchas, do acelerador, dos freios e da direção, considerando as subidas, descidas e curvas e a segurança da carga, seja ela humana, animal ou mercadoria. Fatores como estresse, pressa e excesso de confiança podem acarretar em graves acidentes. Quando se trata de motoristas profissionais que passam a maior parte do tempo ao volante, o cuidado deve ser redobrado. Outro ponto muito grave é o uso de álcool, drogas e outras substâncias nocivas ao organismo. Todos já sabem que esta é uma prática proibida e muito perigosa. Mas o que poucos sabem é que o consumo deve ser evitado também na véspera da condução, já que o corpo muitas vezes não volta ao normal nas próximas 24 horas. É importante que o condutor ele saiba pensar antecipadamente sobre possíveis situações de risco no decorrer das suas viagens, agindo preventivamente em relação a essas situações de risco. Entre os principais fatores que causam acidentes de trânsito envolvendo os motoristas profissionais estão o excesso de velocidade, o consumo de álcool e substâncias psicoativas, o desrespeito à sinalização, ações de imprudência, ou desrespeito à sinalização, todos fatores relacionados a escolhas e ao comportamento do condutor. Então, esse condutor preventivo, esse condutor que pratica uma condução segura e econômica, tendo posse das informações, tendo conhecimentos, pode escolher preventivamente e praticar uma condução melhor. Algumas variáveis como condições do veículo, condições da pista e do tempo, presença de pedestres, ciclistas, motociclistas e animais na rodovia influenciam muito na maneira de dirigir em cada trecho da viagem. Por isso, é muito importante que o condutor esteja atento a alguns pontos fundamentais para garantir a sua segurança do início ao fim do seu percurso. A seguir, vamos falar de cada um deles. Uso dos freios. Tenha uma visão antecipada e não freie ou acelere desnecessariamente. Velocidade. Respeite os limites da via, as sinalizações, as características do seu veículo e a sua condição física, emocional e mental. Prevenção. Inspecione o carro antes de iniciar um trajeto e vá ao mecânico se suspeitar de algo. Planejamento. Não se esqueça de analisar, antes de iniciar o trajeto, os detalhes da rota, as condições climáticas e os locais da parada. Manobras em estacionamentos. Sempre que possível, conte com a ajuda de um observador posicionado do lado de fora do veículo.
Sonolência e suas consequências. Dê a devida atenção aos sinais de sonolência e, se sentir necessidade, pare para descansar. Em um setor tão competitivo como o de transportes, reduzir custos é fundamental para o êxito de qualquer negócio, seja para uma empresa, um empregado ou para um motorista autônomo. Veja algumas atitudes básicas que vão ajudá-lo a economizar de maneira significativa. Aproveite a inércia. Um veículo carregado pode percorrer muitos metros sem acelerar, gerando economia de combustível. Assim, acelere de forma suave e contínua. Atenção à resistência ao deslocamento. Ao contrário da inércia, o atrito dos pneus e o ar fazem o veículo parar aos poucos. Quanto mais rápido, maior a resistência, sendo que em altas velocidades, essa força pode responder a mais da metade do consumo do combustível. Tire o pé do acelerador. Para ter uma ideia, a redução da velocidade média de um caminhão de 70 para 60 km por hora gera economia de mais de 10% em combustível para o mesmo trajeto. Ou seja, chegando poucos minutos depois, você consegue uma economia significativa. Planeje-se, busque sempre otimizar os itinerários e ter a estratégia adequada para cada trecho. Para realizar o carregamento das cargas com eficiência e segurança, siga as dicas a seguir. O centro de gravidade da carga deve ser o meio da carroceria. Se a carga não ocupar toda a extensão da carroceria, distribua o volume no centro, deixando espaços iguais na frente e na parte de trás. Equipamentos de amarração devem ter a resistência adequada para a carga, com a identificação permanente, visível e em dia. Não faça nós em cintas ou correntes. Atenção com cordas com elevada elasticidade, pois essas tendem a deslizar em frenagens. Sempre conduza suavemente. Lembre-se de que você é responsável pela sua vida e a dos demais usuários da rodovia. Evite riscos e não faça parte das tristes estatísticas sobre o trânsito. O centro de gravidade dos passageiros sentados está no assento. Em situações de curva, por exemplo, o corpo sai do equilíbrio e tomba, desestabilizando ainda mais a pessoa ao lado. É importante lembrar que o equilíbrio dos passageiros afeta o equilíbrio do veículo. Por tudo isso, muito cuidado com as curvas e com a velocidade do veículo, pois é durante uma curva que os passageiros sofrem situação de desequilíbrio, podendo fazer o veículo tombar e causar um sério acidente. É fundamental obedecer à velocidade da via. Passageiros com mobilidade reduzida, como grávidas e idosos, devem ter atenção especial do condutor, devendo ser acomodados nas áreas mais estáveis do veículo. Cintos de segurança devem estar sempre disponíveis para todos os ocupantes. Trata-se de uma responsabilidade da empresa. Por outro lado, cabe ao motorista cuidar para que todos os passageiros façam o seu uso. Ônibus que não possuam cintos de segurança só devem ser usados quando não existirem alternativas. Para minimizar os riscos nestes casos, o banco do passageiro da frente e os assentos ao lado das entradas não deverão ser ocupados. O conceito de direção defensiva se baseia numa junção de comportamentos relacionados à inteligência emocional e ao raciocínio. Tomar medidas de precaução é respeitar o próximo, zelar por seu próprio bem-estar e, acima de tudo, agir de maneira inteligente. Na direção defensiva, é imensamente importante estar atento em tudo que se passa à nossa volta. Ou seja, não somente observar a frente, mas observar do lado direito, esquerdo e atrás do veículo. Claro que é importante frisar que eu sempre devo ajustar a minha distância de segmento, que é aquela que eu devo manter entre o meu veículo e o veículo que vai à minha frente. Isso me permite o quê? Me permite, num momento de perigo, eu parar o meu veículo sem me envolver numa possível colisão. A condução de veículos automotores está relacionada a diversos tipos de poluição,
como a de resíduos sólidos, a queima de combustíveis e a poluição sonora. Trabalhadores do transporte e pedestres que ficam expostos à emissão de gases poluentes e a altos níveis de ruídos correm o risco de desenvolver problemas respiratórios, cardiovasculares e quadros graves de estresse. Felizmente, há vários procedimentos que colaboram com a diminuição desses problemas, melhorando as condições de vida e protegendo o meio ambiente. Vamos falar sobre alguns deles. Faça a manutenção periódica do motor. Este item sozinho proporciona uma economia de cerca de 10% de combustível, evita a emissão excessiva de gases poluentes e diminui os ruídos. Controle a pressão dos pneus e assim economize combustível. Mantenha a bateria carregada e em boas condições de uso. Faça uso da buzina somente quando houver necessidade real de um alerta. Conserve o óleo do motor no nível correto. Evite variações constantes na velocidade, com mudanças de marcha, acelerações bruscas e freadas em excesso. Mantenha uma velocidade constante, respeitando a sinalização. Jamais jogue lixo no chão, seja consciente e educado. Atenção para o descarte adequado de peças de reposição, como os pneus. Neste vídeo, constatamos que a condução segura e econômica é um tema central no setor de transportes, devido ao seu grande impacto em toda a sociedade e nos negócios. Seja consciente, siga o seu caminho com segurança e economia. O SEST Senat conta com você para o crescimento do setor de transporte e deseja sucesso em sua jornada. Boa direção e até a próxima!